Você já viveu aquele dia que você sabia o que você precisava fazer e mesmo assim você não fez? Boa tarde, vamos para mais uma live e hoje é procrastinação. Sim, falaremos hoje sobre procrastinação. Afinal, quem nunca? Quem nunca procrastinou? Tatiane Monteiro, terapeuta e mentora. E hoje eu quero sim conversar com vocês sobre esse assunto que é extremamente importante. Hoje em dia, né, todo mundo fala sobre a procrastinação. Muita coisa é falada sobre a procrastinação, mas pouco se fala que a procrastinação, ela tem muita relação com sentimento. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação não é preguiça. Não é quando você fica com preguiça de fazer uma coisa e você simplesmente não faz. É muito mais profundo do que isso. A procrastinação é quando você sabe que você tem algo que precisa ser feito e você não faz. Mas sabe por que você não faz? Vamos falar sobre isso? Geralmente, tudo começa na infância e não existe comportamento sem causa. Então, se você identifica em você o comportamento da procrastinação e que é inclusive o comportamento adoecido, é importante você olhar para a sua infância. Muito possivelmente, se hoje na vida adulta você procrastina, a causa deve estar lá na sua infância. Alguma coisa aconteceu que fez com que você na vida adulta hoje procrastine. Pode ser um trauma, claro que pode. Situações traumáticas deixam marcas. Talvez lá na sua infância, em algum momento você fez uma coisa achando que seria validada, achando que seria reconhecida, achando que deixaria sua mãe super feliz, ou o seu pai, ou algum cuidador, e não foi assim que aconteceu. De repente você criou uma expectativa diante daquela coisa, né, daquele fato, daquela atividade, não sei, que você fez, e o que você recebeu não foi bom. Pode ser que o resultado não tenha sido bom, tenha sido frustrante e decepcionante para você. Pode ser que o que aconteceu depois tenha te traumatizado. E por isso que hoje, inconscientemente, você procrastina. Porque você tem medo de sofrer o mesmo que você sofreu lá atrás, lá na sua infância. Ou seja, de acordo com a psicanálise, a procrastinação, além de ser um comportamento adoecido, né, porque não é algo que nos faça bem, no olhar da psicanálise, a procrastinação, ela é um mecanismo de defesa. Então, toda vez que você procrastina, inconscientemente você está se defendendo de sentir a mesma dor emocional que você sentiu lá atrás. Você tem medo inconsciente de sentir aquela dor, por isso que você procrastina. Outra coisa muito interessante relacionado à procrastinação, boa tarde para quem está entrando agora, tudo bem? A procrastinação, ela está muito relacionada com a dificuldade em lidar com sentimentos. Então, eu procrastino porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo quando eu fizer aquela coisa. Se eu não procrastinar, se eu executar aquele algo que eu preciso executar, eu não sei o que pode acontecer. Eu não tenho controle sobre essa situação. Eu me sinto insegura diante disso. Então eu prefiro não fazer.
Eu prefiro permanecer estagnada, parada, sem executar aquilo que eu preciso fazer, porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo do que as pessoas possam falar, eu tenho medo do que as pessoas possam pensar a meu respeito. Eu tenho medo. E é por isso que eu procrastino, porque eu tenho medo. Outra situação também que pode acontecer. Eu procrastino porque eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo. E se der certo? E se aquilo que eu fizer der muito certo, for muito bom, o resultado for muito positivo? Como que vai ser? Eu não sei lidar com aquilo, eu não sei lidar com aquele sucesso, então eu procrastino porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser bem-sucedida, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de crescer, profissionalmente, financeiramente. Eu tenho medo de me desenvolver pessoalmente. É por isso que eu parei de estudar. É por isso que eu sei que eu preciso voltar a estudar e ainda assim eu não voltei. Eu digo que vou me matricular, que vou fazer a inscrição em tal curso e vou voltar a estudar, mas chega na hora H eu não faço, eu congelo, porque eu tenho medo. E se depois, for muito bom para mim, se eu me desenvolver tanto, como que vai ser isso? O adulto que vive isso, que está nessa situação, é porque lá na infância ele não experimentou o sucesso. E o que é o sucesso? É a validação, o reconhecimento, é ser aplaudido, é ser elogiado, é ser acolhido, é receber demonstrações de amor, é se sentir amado. É ter uma identidade sendo construída ali na infância de uma maneira saudável. Então, por exemplo, uma criança que foi negligenciada, que sofreu maus tratos, que sofreu agressão física, que sofreu abuso sexual. Essa criança, ela teve a autoestima dela destruída. Ela não consegue ver nela valor algum. E ela traz isso para a vida adulta. Por isso que ela procrastina, porque ela não sabe lidar com o sucesso, com aquilo que é bom. Porque ela vivenciou, experimentou a dor, o sofrimento, a humilhação, os maus tratos. Quantas crianças que são maltratadas verbalmente, com palavras muito pejorativas, com palavras muito negativas, e elas acreditam naquelas palavras como se fossem verdades absolutas. E a criança, ela acredita mesmo na inocência e pureza que ela tem e ela vai levar aquilo para a vida adulta. E inconscientemente ela acredita que ela não tem valor, que ela não tem importância, que ela não é inteligente, que ela não é capaz, que tudo que ela faz dá errado. E isso ela vai levando para a vida adulta como verdade absoluta. E é por isso que ela procrastina. Medo de dar errado ou medo do sucesso. Essas são as causas possíveis aí que estão envolvidas em pessoas que procrastinam. O nosso cérebro, ele gosta daquilo que é conhecido. Então imagine uma criança que teve uma infância bem desafiadora, onde foi muito maltratada, onde ela não foi feliz. Tudo isso aqui que eu já falei para vocês. Aquele ambiente onde ela cresceu, que foi um ambiente desestruturado, um ambiente adoecido, se tornou para ela algo conhecido, um padrão conhecido. Se tornou para o cérebro dela um padrão conhecido. Então ela trouxe para a vida adulta esse padrão como algo conhecido, e mudar esse padrão requer energia. O nosso cérebro não quer gastar energia, o nosso cérebro quer poupar energia para nós.
tudo que demanda maior energia para o nosso cérebro, ele não quer, ele resiste. Por isso que é possível sim transformar esses padrões adoecidos em padrões saudáveis, porém requer rotina, requer constância. É necessário constância. Então, uma coisa que você pode fazer, enquanto uma sugestão aqui de técnica que eu vou deixar para vocês. Se você identifica em você esse comportamento da procrastinação, use o teu cérebro em teu favor. Se você sabe que você tem algo para fazer, pode ser até uma tarefa um pouco mais complexa. Pega essa tarefa, essa atividade complexa que você tem que fazer e divida ela por partes. Faça parte por parte. Assim, o teu cérebro, né, ele vai gastar menos energia. E toda vez que você concluir parte dessa tarefa, você precisa se validar, comemorar aquilo. Porque o teu cérebro precisa entender que aquilo é importante, que aquilo é bom. Aí você pode marcar na agenda, olha, estava programado para fazer tal coisa e eu fiz, check. Teu cérebro vai entender aquilo como execução, como realização. E com isso ele começa a formar novos circuitos neurais. E a partir disso vai fortalecendo aí um novo padrão de que você é capaz de executar. E com isso você começa a enfraquecer os circuitos neurais responsáveis aí pela procrastinação. É um trabalho de desconstruir e enfraquecer esses circuitos neurais responsáveis pela procrastinação para criar e fortalecer um novo circuito neural responsável pela execução. Aí você consegue sair do padrão da procrastinação e iniciar aí um novo padrão de execução. É possível? É. Para isso você precisa de direcionamento, recursos e é por isso que eu desenvolvi um grupo terapêutico chamado Mover, um grupo exclusivo para mulheres fazerem terapia juntas, terapia em conjunto mesmo. Se você tem interesse, me chama lá no direct que eu passo para você mais informações. Serão encontros online, ao vivo, onde você será acolhida, estará ali num ambiente seguro e junto com outras mulheres você terá o meu direcionamento para superar as questões emocionais que estão te limitando hoje, seja procrastinação ou seja uma outra questão, certo? Ou então, se você prefere um acompanhamento individual, fazer terapia individual, me chama lá no direct que eu ainda tenho algumas vagas para esse mês, certo? E se você já está um passo à frente, é uma mulher que já tem aí alguns resultados, já participou de alguns processos terapêuticos, até mesmo mentoria, porém chegou em um ponto que você não conseguiu mais se desenvolver, você se viu ali parada, bloqueada, não conseguindo mais avançar. Para isso eu desenvolvi uma mentoria, onde eu te direcionarei. Darei a você toda a direção que você precisa para conseguir alcançar os resultados que você pode e que você merece. Me chama lá no direct que eu te passo mais informações também. Combinado? Obrigado para quem esteve aqui comigo até agora. Eu deixo salva essa live para vocês lá no meu feed e amanhã eu volto para nós falarmos mais um pouco sobre a procrastinação. Obrigada e até amanhã.